O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. O senhor enxerga que existiria algum tipo de conflito ali para que esses ministros julgassem o Daniel Silveira? Não, isso é muito claro, porque o que é o conteúdo do vídeo? O conteúdo do vídeo são críticas ácidas, sim, e eu não estou aqui defendendo o teor do conteúdo, porque eu discordo de boa parte do que está ali dito. Mas mesmo sendo aquela acidez toda, ele tinha imunidade naquele momento. Ele estava falando como deputado. E aí a desculpa, porque ele não estava no parlamento, ele não estava lá no parlatório. O deputado Van Hatten falou, estava na tribuna, e mesmo assim ignoraram, e o Dino mandou a Polícia Federal atrás dele. Doutor, o senhor pegou o caso do Daniel Silveira desde o início, né? O senhor pode contar para nós, para as pessoas que não lembram, o que é o caso, o que aconteceu, quem que é Daniel Silveira? Então ele fez um vídeo, e esse vídeo foi a base para o flagrante perpétuo utilizado pelo ditador de toga lá, o senhor Moraes, para poder determinar a prisão, expedir um mandado de prisão em flagrante, que não existe mandado de prisão em flagrante, porque a prisão em flagrante você não precisa de mandado. E aí ele foi preso, e desde então a gente tem demonstrado aí todo o arcabouço de ilegalidades que foram praticadas desde 2021, desde a primeira prisão, a prisão preventiva estendida, depois prisão domiciliar, que sequer foi considerado para o cômputo da pena para efeitos de detração penal. E depois a segunda, a terceira prisão, depois o uso de tornozeleira, depois veio a condenação, aí veio o Bolsonaro e deu a graça presidencial, e em maio de 2023 o STF cassou essa graça presidencial, e ele passou então, depois que terminou o mandato, ele passou a cumprir pena de 8 anos e 9 meses, condenado por falar, né? Tivemos recentemente o Marcel Van Hatten sendo indiciado pela Polícia Federal, a mando do Flávio Dino, para poder explicar por quais razões ele falou de um deputado, aliás, de um delegado da Polícia Federal. Então, assim, a imunidade material, a imunidade do parlamentar foi relativizada. Tão relativizada que se entregou de mão beijada a cabeça do Daniel Silveira. Mas a gente sabe muito bem que foi um acerto entre o Lira e membros do STF relacionados a interesses particulares, né? Então, assim, esse check and balance que a gente fala entre Câmara, Senado e STF, porque os parlamentares têm o foro de prerrogativa que são julgados pelo STF, e a Câmara faz as leis, inclusive as PECs aí, sobre a questão da PEC da Bengala, a PEC da limitação das decisões monocráticas, e o Senado é quem faz o julgamento dos ministros. Então, é tipo uma relação incestuosa, né? É uma relação que é prejudicial demais ao Brasil. E tudo isso por conta do foro de prerrogativa, né? Que eles não querem acabar justamente porque eu não mexo com você e você não mexe comigo. Tem essa coleira, de certo modo. É uma coleira, na realidade é um compadrio, né? Você tem ali na Câmara, Senado e STF um triângulo amoroso absolutamente maléfico para o Brasil. E nós vimos isso no caso do Daniel Silveira, que foi a porta de entrada para tudo isso que está acontecendo agora, essa relativização. Inclusive o deputado Gustavo Gayer também está sendo perseguido. Praticamente todos os deputados conservadores da direita estão sendo perseguidos pelo STF, porque a Câmara ela é fraca. Ela é fraca na defesa das prerrogativas, porque o seu presidente tem interesses absolutamente escusos e pessoais em processos no STF. O próprio Lira, eu falei que ele era covarde, ele é mesmo. Ele teve um inquérito arquivado em 2022. Sim. Então, o Daniel Silveira foi entregue de bandeja em 2021. E isso é lamentável porque essa relativização da imunidade é tão maléfica, e o Daniel Silveira lá atrás, ele alertou que iria acontecer. Olha, hoje sou eu, amanhã vai ser vocês. Vão ser vocês.
Isso é tão maléfico porque eu estava lendo, inclusive, um pedido de prisão preventiva do senador Marcos Duval, numa PET, que é uma aberração, e que o próprio Moraes utilizou o caso do Daniel Silveira como referência. Então, o Daniel Silveira virou uma jurisprudência para a relativização da imunidade parlamentar. Isso é grave, porque abre um precedente. É um precedente. E a imunidade, se o parlamentar não pode falar, inclusive o Marcel Van Hatten é vítima disso, o Gaia e outros deputados, e aí você vai perguntar para que serve o artigo 53 da Constituição, se ele foi relativizado. Então, Daniel Silveira foi a porta de entrada do inferno que estamos vivendo hoje. Inclusive, o próprio 8 de janeiro também, essas punições de 17 anos, 15 anos, começou com essa flexibilização da imunidade parlamentar, porque, para você ter uma ideia, Welton, padeiro, pipoqueiro, pessoa comum não tem foro de prerrogativa. Sim. Mas aí o que o STF fez com a conivência do Senado, principalmente do Senado e da Câmara? Simplesmente relativizou tudo. Hoje a Constituição é uma mera folha de papel. Não há mais nada que se fazer nesse sentido. As palavras de La Salle ali, um grande jurista, Fernando La Salle foi muito bem, né? Quando ele disse que a Constituição que não tem força normativa é uma mera folha de papel. Sim. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.